Reverendíssimo Padre José Maria, Padre Marcos, estimado diácono, caríssimos crismandos, crismandas, aos catequistas e de modo especial à família. Hoje nós temos algo extremamente importante para a vida da igreja, né? Para a vida da igreja no que se refere à vida paroquial, mas também à vida arquidiocesana. E por quê? Porque hoje vocês dão um passo que foi assumido, em primeiro lugar, pelos seus pais, pelos seus padrinhos, né? Mas a vida cristã, ela é uma vida de um caminhar de amadurecimento. Ser cristão é amadurecer com o tempo. E por isso que no início que é preciso que alguém nos ajude a crescer na fé, que são os pais e os padrinhos, né? A nossa vida é assim, nós não nascemos falando, não nascemos andando, nós vamos aprendendo, né? Aprendendo a falar, aprendendo a andar, aprendendo a fazer as suas escolhas, aprendendo a assumir as suas responsabilidades diante da vida, diante de Deus, diante do outro e diante de si mesmo. E é o que acontece no dia de hoje com vocês, crismandos, né? Vocês são jovens, mas já são capazes de assumir livremente aquilo que os seus pais e padrinhos fizeram quando vocês eram menores, né? Então, digamos assim, vocês já estão falando, andando, agora já está na hora da escolha. E de uma escolha que é marcante na nossa vida e que é tão marcante que, se de fato escolhermos isso, muda a nossa vida. Não no sentido de sermos melhores, piores, mas no sentido de confiarmos de modo muito particular em Deus. E por isso a graça do Espírito Santo, porque confiar em Deus é caminhar na presença do Espírito Santo. Jesus hoje nos fala no Evangelho que precisamos saber amar. E nada mais importante do que ter o Espírito Santo para nos ensinar o que é amar. Porque hoje em dia nós temos várias formas de pensar que isso ou aquilo é o amor. Mas só Cristo nos ensina o amor. E um amor que é extremo, é o amor que Ele se dá inteiramente por nós na cruz, né? Então vocês hoje, como jovens e adultos, precisam entender que vocês estão assumindo um estado de maturidade diante de Deus, né? É claro que vocês terão as dificuldades naturais da idade, né? As incertezas da idade, mas é o Espírito Santo que clareou a mente dos apóstolos que vai guiar o coração e a mente de cada um de vocês. E guiar a mente, o coração para onde? Essa é uma pergunta muito interessante. Para a única coisa que vale a pena. O que é que vale a pena nesse mundo? É termos um trilhar de uma coisa chamada santidade. Hoje o mundo não fala muito sobre isso. Fala do prazer, mas Jesus nos mostra a felicidade, que é diferente de prazer. A felicidade é algo que é construído dia a dia, né? E é construído com suor, lágrimas e também alegria. Só que a felicidade que nós buscamos é a felicidade do ressuscitado, é a felicidade de Cristo, né? Que é a maior e a melhor aventura que vocês, como jovens, podem fazer. Eu digo que a juventude cristã, ela tem um desafio, que é próprio da sua natureza: desafiar o mundo. Porque acreditar em Deus, acreditar na família, acreditar que é possível amar alguém verdadeiramente, que é possível constituir uma família, que é possível ser santo num mundo que só lhe oferece prazer, é o maior de todos os desafios. Porque o resto todo mundo já faz, ou pode vir a fazer. Agora vocês estão numa fase que é uma fase que nós chamamos de formação de caráter.
É a fase onde vocês escolhem as melhores coisas e aquelas que permanecem na sua vida. Quais coisas que nós podemos, enquanto cristãos, buscar na faixa etária de vocês? Primeiro, o dom da amizade. Fazer amizades que vão para a vida inteira. Se nós olharmos com sinceridade, quem são os nossos amigos? A grande maioria foi feita nesse período. E permaneceram, mesmo com a distância, com o trabalho, com a constituição da família e tantas outras coisas, essas pessoas permanecem dentro de nós e nós dentro delas, porque a vida é isso, é dar um pouco de si e encontrar o outro. É o que Jesus faz, dar-se inteiramente para nós, para que você e eu possamos encontrá-lo, e encontrá-lo de uma forma que nos faça ser santos, que nos faça ser outros Cristos nesse mundo. Então, o maior desafio, a coisa mais rebelde que nós podemos fazer nesse mundo hoje é ser um cristão com valores, um cristão onde nós não nos colocamos como melhores do que os outros, mas que carreguemos em cada um de nós a alegria da pessoa do ressuscitado chamado Jesus. Vocês tiveram uma caminhada de catequese, onde vocês tiveram a oportunidade de aprender algumas coisas. Aprender, já começa pela procissão de entrada, aprender a estar enquanto igreja, caminhando. Creio que vocês se conhecem, alguns podem se conhecer há muito tempo, outros estão caminhando há muito tempo. E como isso é importante? Porque vocês vão criando laços, amizades que ajudam vocês a viverem a fé, que ajudam a vocês levarem as suas famílias a também viver e testemunhar a fé. E é interessante ver na procissão de entrada, vocês trouxeram a proteção dos anjos, que é o próprio caminhar da catequese de vocês, mas também levaram as flores até Nossa Senhora. Saber e começar um novo ciclo de vida, entendendo que a vida espiritual é aquela mais importante que deve ser preservada por nós, aonde teremos a proteção dos anjos, do santo padroeiro, mas de modo muito especial de uma mãe que nos ama com um carinho e uma imensidão muito grande, que é Maria. Isso é extremamente bom. Agora, isso não quer dizer que vocês não terão desafios, que vocês não terão dificuldades. As dificuldades fazem parte da vida. A diferença entre nós e as pessoas que nós chamamos pessoas do mundo, porque também nós somos mundanos, a diferença é que nós escolhemos ser neste mundo meramente estrangeiros. Estrangeiros desse mundo para sermos patriotas de um mundo maior e melhor que é o céu. Então aqui é uma passagem, é uma Páscoa, mas essa Páscoa pode ser melhor cada dia. Santa Teresa d'Ávila disse que quando uma alma se eleva, ela eleva uma sociedade inteira. Imagine 18 jovens querendo ser santos, o que não fariam num lugar como esse. A essa comunidade, o reavivamento que é necessário. Toda a comunidade precisa renovar-se. E nada melhor do que renovar-se com os jovens. Vocês não podem fazer do sacramento um momento onde que agora só venham para casamento. Não. A catequese não é uma fábrica de sacramentos. A catequese é um trilhar de um aprendizado com Jesus Cristo. Então, que vocês hoje tenham certeza disso, que os desafios, as pedras que passarão pelo caminho de vocês são coisas que vão passar e vão terminar, se nós estivermos com os olhos fixos naquele que vale a pena, chamado Jesus Cristo. Eu desejo a vocês, como padre, como alguém que ama a igreja, que vocês também consigam perceber o valor que vocês têm. Nenhum de vocês é fruto de um acaso. Nenhum de vocês deve se ver como pessoas sem esperança, porque vocês valem algo que ninguém pode comprar. Quer dizer, todos nós valemos isso, mas de modo individual eu posso dizer assim: eu valho o sangue de um Deus na cruz. Nem todo ouro, nem toda prata, nem todo o dinheiro desse mundo compra aquilo que foi me dado de forma gratuita.
e o que vocês valem, o quanto vocês são valorosos. É isso que nós precisamos anunciar para o mundo. As pessoas, às vezes, veem os cristãos de uma forma muito chocosa, de alegria, de deboche, porque não compreendem o que nós cremos. Não conseguem compreender aquilo que nos faz nos mover. A pessoa de Cristo, o amor pelo próximo, o desejo de levar Jesus ao próximo, mas principalmente a alegria do Evangelho. Hoje vocês vão receber o crisma, que é um sacramento, que tem por definição a seguinte coisa: o sacramento é um sinal visível, o óleo, de uma realidade invisível, a fortaleza que Deus vai dar no seu coração, na sua mente. Então nós estamos recebendo um sacramento que tem um efeito que agora talvez vocês não percebam, mas no futuro, se vocês se alimentarem de Jesus Eucarístico, se alimentarem da confissão, se alimentarem da prática da caridade, serem aqui membros ativos dessa comunidade, vocês vão perceber o quanto um sacramento muda as nossas decisões, muda a nossa vida diante de Deus. E não tenham medo de apostar na felicidade que Cristo nos propõe. É claro que Jesus diz que felicidade, a nossa, vem mediante a cruz. Mas mesmo aqueles que não conhecem a Cristo têm dificuldades. A diferença é que entre nós, o sirineu de nossas vidas é o próprio Jesus. É Ele que carrega, é Ele que leva, é Ele que nos fortalece. Então eu desejo a vocês que cada um de vocês encontrem a Cristo da melhor maneira e de uma maneira onde esse dia não seja mais um dia na vida de vocês, mas seja, de fato, um dia onde eu escolhi a melhor parte. Eu vendi as pérolas, eu vendi todas as minhas riquezas para obter a pérola preciosa, chamada Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, nos fortaleça, mas nenhum de vocês consegue fazer isso sozinho. Por isso a necessidade de fazer em comunidade, mas também a necessidade dos pais, dos padrinhos, dos amigos, de também quererem isso. Cada um que está aqui, como eu disse no início para eles, digo a vocês, não são frutos do acaso. Se Deus quis cada um de nós aqui, é porque também Ele nos propõe uma vida nova. A vida do Espírito, a vida da alegria, a vida de uma comunidade que pode ser, conforme o seu carisma, não só aquela que ajuda os doentes corporais, mas aquela que vai ao auxílio de tantas e tantas pessoas doentes espirituais, mas também psíquicos. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão sem o sentido da vida. E a nossa alegria pode dar a elas a existência e a percepção que a sua essência foi feita para a alegria e a vida tem um sentido, se mover para um Deus que se fez homem, chamado Jesus Cristo. Então agora nós vamos dar continuidade ao rito da crisma, né?